Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula aí, dando continuidade, encerrando a nossa apostila, né, com vozes verbais, tá? Então, eu vou compartilhar aqui os slides com vocês, e aí, no final da explicação, tem os exercícios que eu coloquei lá no último slide, tá bom? Para você fazer. E a correção, o gabarito, eu vou colocar no final do vídeo, tá bom? Nos comentários do vídeo, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. São vozes verbais. Então, é o nosso último assunto da apostila, tá? Indica se o sujeito gramatical é agente ou paciente, se ele pratica ou se ele sofre a ação do verbo, né? Então, existem três vozes do verbo, né? Vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. A primeira voz é ativa, né? Quando o sujeito pratica a ação verbal, tá? Então, exemplo, Mariana leu o livro. A Mariana está praticando a ação de ler alguma coisa, o livro, né? Se ela pratica a ação, no caso, ler, né? É uma ação, então ela está na voz, o verbo está na voz ativa. A avó fez o almoço, verbo fazer também na voz ativa, né? Temos um sujeito, um verbo e um objeto, tá bom? Sujeito praticando a ação. Na voz passiva é quando o sujeito sofre a ação verbal, né? Nós temos dois tipos de voz passiva, né? A passiva analítica é quando nós temos uma locução verbal. Reparem, o livro foi lido por Mariana. Foi lido. Verbo auxiliar, verbo ser auxiliar, verbo ler no particípio, lido, tá? Então, a voz passiva analítica é quando você tem uma locução verbal, dois verbos. A passiva sintética, quando você tem um verbo acompanhado de partícula ser. Essas duas vozes, elas sofrem ação, né? O sujeito sofre ação. O livro foi lido por Mariana, o livro sofreu a ação de ser lido, né? Leu-se o livro de novo aí sofreu a ação de ser lido por alguém, que a gente não sabe, né? Então, aqui a gente não vai fazer análise do ser, não, tá? Porque não vem ao caso. Mas a gente fica com a ideia de que a voz passiva é quando o sujeito sofre a ação e ela se divide em duas análises. Passiva analítica, quando tiver uma locução verbal, dois verbos, e a passiva sintética, quando tiver um verbo mais a partícula ser, tá bom? A voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre a ação, ou seja, quando ele pratica a ação nele mesmo, tá? A menina penteia-se, o cozinheiro feriu-se, ela machucou-se. Então, quando o sujeito pratica a ação nele mesmo, é reflexivo, tá? Ok. Para complementar esse estudo de vozes verbais, a gente precisa falar também da agente da passiva. Porque lá, quando falamos de passiva analítica, nós temos um agente da passiva ali. Olha lá o exemplo. O que é um agente da passiva? É o termo da frase que pratica a ação em si próprio. Então, olha só. Só que na voz passiva, né? Normalmente, nós temos duas preposições bem presentes aí, o por ou o de, tá? Ou pelo, né? Pelo, que é a preposição por, mais o ativo, por ou de, tá? Então, essa situação já era conhecida de todos, ou por todos. Esse de todos ou por todos é o nosso agente da passiva. É quem pratica a ação na voz passiva. Lembrando que está na voz passiva porque nós temos locução verbal, passiva analítica. Era conhecida. Olha no exemplo de baixo. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Pelos jurados. Também é o nosso agente da passiva, quem pratica a ação. Tá? E também na voz passiva, porque nós temos a locução verbal, passiva analítica, né? Foi escolhida. Tá? Então, o agente da passiva, ele é o finalzinho da oração, é uma expressão preposicionada, de ou por, né? Que é o pelo aí, no caso, é o por mais hoje, né? A preposição mais artigo. Pelos, né? Por ou de. Então, nós temos
quando o sujeito, aí no caso, quando nós temos uma ação, alguém que pratica ação em si próprio, tá? Os jurados escolheram a vencedora. Por todos já era conhecida essa situação. A situação era conhecida por todos. Então, é quem pratica ação. Só que na voz passiva, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu selecionei alguns exercícios aí da apostila, das páginas 34 a 36, dos números 11 a 17. Você vai fazer isso aí. Eu vou colocar o gabarito nos comentários no comentário desse vídeo, tá? Façam primeiro, depois confiram. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui que eu respondo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aí.